Eu saúdo a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Convido os irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Atos. Capítulo 2. Do verso 42 ao verso 47. Queremos observar nesse texto um modelo de igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservava unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Obrigado, meu Deus, Pai maravilhoso, por esta palavra, por esta igreja, pelo estilo de vida desses irmãos, ó Deus, que queremos, meu Deus, seguir como exemplo para nossas vidas, pessoas que dedicaram, pessoas que se colocaram em Tuas mãos, ó Pai, disposto a fazer a diferença, a ser um povo diferente naquela sociedade, ó Pai, a qual atraía aqueles que não eram parte da comunidade, para estar junto na comunidade. Nessa noite pedimos que Teu Espírito Santo nos ajuda a compreender qual o Teu propósito e qual a Tua vontade para nós nessa noite, em nome de Jesus. Esta igreja é uma igreja maravilhosa, essa igreja primitiva. Fala que os irmãos reuniam para ouvir o ensinamento dos apóstolos, a doutrina, o ensinamento. Os irmãos estavam em comunhão, os irmãos partiam o pão, os irmãos estavam em orações, os irmãos era unânime no templo, né? Tinha uma convivência no dia a dia para o seu próprio crescimento espiritual. Nessa noite eu queria falar um pouco sobre a comunhão, e a graça é uma graça de Deus para a nossa vida. A comunhão é a graça de Deus para a nossa vida. E aqui no texto inicia dizendo que na comunhão e no partir do pão tinha tudo em comum, diz a palavra do Senhor, tinha tudo em comum. O que significa, amado, essa vivência de comunhão? 4 pilares o texto nos determina como um princípio para essa vivência desse povo. Na doutrina dos apóstolos, quer dizer, ele estudava a palavra do Senhor, ensinado pelos apóstolos. Na comunhão, quer dizer, eles estavam juntos, queriam estar juntos e se edificavam juntos no partir do pão e nas orações. Então havia 4 pilares que estavam ali trabalhando dentro do povo de Deus, aqui nesse contexto da igreja primitiva. Havia uma perseguição terrível nesse momento desse povo reunido aqui. Então aqui é um modelo de igreja que a gente não consegue alcançar, porque é uma igreja perseguida, mas que quer estar junto, que quer compartilhar, que quer vivenciar essa fé eficazmente. Um dos pilares que construiu a igreja anabatista, a igreja menonita, Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é suficiente para a nossa caminhada no caminho da fé. Não precisa agregar outras coisas à fé, somente Jesus. A comunidade é o centro do nosso relacionamento. Então a gente tem a igreja, a comunidade de fé como centro. Aqui é o mais importante para os nossos relacionamentos, é a nossa comunidade de fé.
Terceira coisa, a reconciliação é o centro de nosso ministério. Então, nós vivemos uma fé em Jesus Cristo, nós vivemos em uma comunidade, uma fé comunitária, e nós vivemos no ministério da reconciliação. Quando eu falo que nós vivemos Jesus como centro da nossa fé, significa também que as Escrituras são interpretadas por meio de Jesus. Olhando a Escritura, nos leva sempre a Jesus. Então, Jesus é a nossa interpretação das Escrituras. As palavras que Jesus disse das Escrituras é o que nós obedecemos, porque é exatamente a interpretação correta das Escrituras. Ele é o único Senhor de nossa vida. Agora, nós em Jesus temos Ele como Senhor e também como nosso Salvador. A nossa comunidade é onde nós edificamos e nos fortalecemos. O perdão dentro da comunidade é essencial para uma vida comunitária. A vontade de Deus é discernida em comunidade. Os membros praticam a prestação de conta. É na comunidade a qual eu sou inserido, a comunidade que eu caminho junto, que eu presto conta quando eu estou participando na comunidade. Aqui, no texto que nós lemos anteriormente, fala desta comunhão, fala desse estar junto, fala desse partir do pão, fala de estar no templo, congregando no templo, fala também de estar compartilhando a comunhão nos lares, nos pequenos grupos também. Então, é um chamado de Deus para a nossa comunhão. A fé solitária é muito difícil sobreviver ela. A igreja é como se fosse uma fogueira. Cada tição é importante estar colocado no fogo. Ele vai queimar estando no fogo. Se você tira o tição da fogueira e coloca do lado, ele vai fumaçar um tempo, vai queimar um pouquinho e apaga. Assim também é a nossa vivência na comunidade de fé. Estando vivendo dentro da comunidade de fé, nós somos fortalecidos na nossa caminhada. Nós somos alimentados em nossa caminhada. Nós somos instrumento para ajudar outros na caminhada deles também. É muito importante, amado, essa vivência comunitária. Existem algumas interpretações errôneas da Bíblia, onde tiver 2 ou 3, lá estarei no meio deles. É uma interpretação para a vivência da fé solitária. E entra num confronto, porque aquele texto dessa interpretação, quando tiver 1, 2 e 3, eu estou no meio deles, é um texto de disciplina, um texto de tratamento de conflitos, um texto de reconciliação, que ele diz: se alguém faz uma coisa errada, você vai e fala com ela sobre aquilo que fez errado. Se ela não te ouvir, você vai e leva alguns irmãos, algumas pessoas. Depois, se ela não te ouvir, leva à igreja. É nesse contexto que o texto está inserido. Existe o individual, os duas testemunhas, existe a igreja. Ele está levando as pessoas para a igreja, para a comunhão da igreja. Porque a fé solitária é dificilmente a sobrevivência dela. Ela vai, com o tempo, vai apagar. Não caminho sozinho. O caminhar sozinho é muito difícil. Do ponto de vista bíblico, a gente não vê consistência na vivência de uma fé solitária, de uma fé individual solitária, sem ser comunitária, e o viver sozinho na fé. A gente não tem nenhum respaldo bíblico. Porque existem pessoas que estão longe de Deus e longe das pessoas. Outras estão perto de Deus e longe das pessoas. Outras estão longe de Deus e perto das pessoas. Devemos estar perto de Deus e perto das pessoas. Jesus conta uma parábola, amado, para mostrar a importância da vivência comunitária, da comunhão comunitária, que diz o seguinte: ele manda o convite para algumas pessoas para vir para uma ceia, uma grande festa que ia ter. E essas pessoas recebem o convite. Mas quando chega pronto, quando está tudo preparado para reunir para essa ceia, eles começam a excusar. Eles começam a justificar porque não vai naquela festa. Um diz: eu comprei um campo, eu preciso ver o campo.
Será que precisava comprar o campo, mas precisava ver o campo na hora daquela celebração? Outro diz assim: eu comprei uma junta de boi, vou testar. Será que na hora daquela celebração era para testar a junta de boi? O outro diz assim: eu me casei, eu preciso ir para a lua de mel. Essa foi a justificativa que aquelas pessoas estavam usando para não cumprir, honrar aquele convite. O dono da festa não ficou satisfeito com aquelas pessoas, porque elas são convidadas especiais para aquela festa. Então o servo, quando volta para o dono da festa, ia falar para ele, voltando aquele servo, está em Lucas 14, versículo 21 a 23, o texto, essa parte que eu vou usar do texto. Voltando aqueles servos, anunciou estas coisas ao seu senhor. Essas coisas o quê? Comprei um campo, uma junta de boi e me casei. Para não ir. É muito argumento para justificar a não presença, né? A gente pode justificar de toda forma a não presença na nossa responsabilidade de culto comunitário. Podemos explicar muitas coisas para justificar. Esse comprou um campo, o outro casou e o outro comprou junta de boi. Está justificado. Eu não vou porque tem um outro compromisso. Mas será que esse compromisso deveria ser o compromisso prioritário da vida daquela pessoa? Será que era esse o foco daquele compromisso? É mais importante olhar um campo na hora do culto, olhar um campo, casar, ir para a lua de mel na hora daquela celebração, olhar os bois na hora daquela celebração? É o argumento que eles usaram. Então o homem ficou muito chateado com aquela desfeita, com aquela forma, disse: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traz aqui os pobres, aleijado, manco e cego. Ele não está deixando passar nem manco, pobre, aleijado, cego. Se o irmão estiver na cadeira de roda, vem para a igreja, tem rampa para entrar. Se o irmão está cego, pede um vizinho para trazer. Se o irmão está doente, não está internado no hospital, vem para os irmãos orar para ele na igreja. Não tem justificativa. O dono da festa não aceita justificativa. Para não ir, para não estar reunido no culto comunitário, na celebração comunitária. Então ele disse: sai depressa pelos bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. Todos esses podiam explicar aqui porque não estavam presentes. Eu não vou porque sou manco, eu não vou porque sou aleijado, eu não vou porque sou cego. Ele manda trazer esse tipo de gente. Sai pelos caminhos e valados e força a entrar para que a minha casa se encha. Saia depressa pelos caminhos e valados, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união, diz a palavra do Senhor, no Salmo 113, 1. Como é bom e agradável viver unido os irmãos. Qual é a nossa motivação, amados, de nos reunir na casa do Senhor? O que nos leva a estar presente na casa do Senhor? O texto está dizendo que é bom, é agradável, é coisa boa. Reunir juntos, ter comunhão juntos, relacionar juntos. Andar sozinho, amado, o não congregar afronta a cruz de Cristo. Pois foi na cruz que Jesus derrubou o muro que separava os homens de Deus. Foi lá que o véu rasgou para não ter mais separação. Comunhão significa ter união, paz, partilhar com alguém. Então o desafio, amado, da comunhão é estar juntos. Estar junto com alegria.
É estar junto com prazer. Mas se não dá para estar junto com alegria e com prazer, esteja junto por compromisso, por responsabilidade, por fidelidade. Quando a comunhão não é recomendada, quando a outra pessoa resiste a ouvir e a obedecer a palavra de Deus, isso a comunhão não é recomendada, você ficar relacionando com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que não tem uma identidade espiritual com você. Essa comunhão precisa ser evitada. Quando amizades são com pessoas ímpias, a Bíblia é claro, lá no Salmo 1, versículo de 1 a 3, bem-aventurado o homem que não para, não assenta e não recebe o conselho daquele que não é da mesma fé, daquele que não caminha no mesmo caminho, daquele que não está espiritualmente relacionado, ligado em aliança espiritual. Quando a outra pessoa descrente, mas não vive como tal. Há muitos que dizem que são crentes, amado. Isso é um péssimo testemunho aonde eles vivem. Com esse tipo de pessoa, também não é bom ter uma comunhão, ver de comunhão com esse tipo de pessoa. Quando a outra pessoa não tem cuidado com a língua e semeia contenda. Então existe comunhão que deve ser desejada, que deve ser buscada, que deve ser fortalecida. E tem comunhão que devemos resistir. Não querer ter esse tipo de comunhão. Quando você olha para essa igreja primitiva, você vê que os irmãos estavam todo o tempo junto, eles partiam o pão, eles recebiam a instrução dos apóstolos, eles tinham temor, eles viam sinais e prodígios, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam com a necessidade do templo, eles partiam o pão de casa em casa. Era maravilhoso a gente vê isso acontecendo, a espiritualidade sendo desenvolvida pela fé comunitária. Então esse é o chamado do Senhor para a nossa vida, que possamos desenvolver essa fé comunitária, recusando a comunhão quando não é recomendada, mas buscando a comunhão quando ela é para o nosso crescimento. Quando a comunhão é para o nosso crescimento, é quando a comunhão gera unidade. Veja que aqui no povo tinha unidade. Essa unidade gerava compromisso. Essa unidade gerava a comunhão, gerava responsabilidade. Cada um estava interessado em ajudar o outro. Então, essa é a abordagem do texto. Deus deseja, amado, que experimentemos uma vida em comum. Isso chamamos de comunhão. Comunhão é a experiência de compartilhar. A comunhão significa experimentar a vida juntos. A vida cristã só tem significado quando reconhecemos que precisamos uns dos outros na comunidade de fé. Sozinho, a vida não tem muito valor. Então, preciso buscar essa vida de comunhão. Precisamos estar andando no caminho da comunhão. Na comunhão as pessoas expressam a autenticidade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 8. Se andamos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, diz a palavra. Então, a comunhão, amado, gera santidade na nossa vida, gera regeneração, porque nos purifica de todo o pecado. A comunhão autêntica não é superficial, não se reúne para conversar banalidade, é genuína, coração para coração. Ela ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmo e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem as mágoas, revelam o sentimento, confessam as falhas, admite os medos, reconhece as suas fraquezas e pede ajuda. Isso leva a uma autenticidade. As pessoas começam a ver nós como nós somos mesmo. Como nós somos. É quando nós estamos sozinhos em nossa casa. Ali é o nosso comportamento real, concreto que nós somos. Diante dos outros, nós podemos criar máscara. Nós podemos fazer uma personagem diante dos outros. Mas quando nós estamos diante de nós mesmos, no espelho, somos nós mesmos. Ali é que nós somos real, quem nós somos. A autenticidade, nós somos quem somos ali. Então, amado, a comunhão precisa ser desenvolvida com autenticidade. Autenticidade. Quando na comunhão as pessoas experimentam a reciprocidade. A reciprocidade, amado, é a arte de dar e receber. É a essência da comunhão. É saborear a reciprocidade. A Bíblia diz o seguinte: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo qual nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra parte, diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, cada parte depende da outra parte. Se a outra parte não está faltando uma parte. Se a parte minha não está faltando uma parte. O corpo só torna corpo completo quando todas as partes estão juntos. Coríntios trabalha isso muito claro aí no capítulo 14, né? Falando da importância de estar no corpo. Todos nós temos dons, temos talento, temos algo para ofertar para o crescimento do outro. E o outro tem alguma coisa para ofertar para o meu crescimento. Esse compartilhar, essa reciprocidade, essa mutualidade de relacionamento nos ajuda no nosso caminhar, no nosso fortalecimento, na nossa vida espiritual. Somos mais constantes na fé e crescemos dia após dia quando nós desenvolvemos essa importância de estar no corpo, de estar desenvolvendo nossos ministérios, nossos dons, as nossas habilidades para edificar a vida dos nossos irmãos. Paulo fala assim: quero que nos ajude uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará, a minha fé ajudará você. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, na linguagem de hoje. Ele diz assim: quero que nos ajude uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará, a minha fé ajuda você, diz a palavra de Deus. Então nós somos fortalecidos pela fé do outro. Então é muito importante essa convivência na comunhão do corpo. Esse estar junto, estar presente, estar olhando um para o outro, sentindo o cheiro um do outro. Na verdadeira comunhão, você percebe que está crescendo quando começa a praticar a reciprocidade. Quando começa a ajudar. Então, você está crescendo, está havendo maturidade na sua vida espiritual. Então, amado, é um desafio muito grande para a nossa vida comunitária, para o desenvolvimento da nossa fé. Eu sei que a pandemia tem trazido alguns transtornos para o desenvolvimento da nossa vida comunitária.
Agora, a pandemia já passou esse momento. Agora é o momento do desenvolvimento da vida comunitária. É o momento de estar junto, de estar caminhando junto, estar desenvolvendo a fé e fortalecendo uns aos outros. Esse é o nosso momento. Eu estava ali no centro, olhei, a igreja está assim de gente, ó, dentro, ó, da igreja lá. Todo lugar está levando a vida já à normalidade. Domingo, nas manifestações, 400 mil pessoas lá em Brasília, junto. Será que o coronavírus só está na igreja? Será que o Covid só está aqui na igreja? Não está no mercado, não está na farmácia, não está nas ruas, só está aqui dentro da igreja. Porque tem pessoa que só acha que só está na igreja. Você encontra por todo lado, para a cidade, todas as pessoas andando no comércio, por aí, mas não vê na igreja. Pergunto, aonde eles estão desenvolvendo a fé espiritual comunitária deles? Aonde eles estão desenvolvendo a fé comunitária? A internet não fornece fortalecimento da fé comunitária. A fé comunitária só é desenvolvida vendo um ao outro, sentindo o cheiro um do outro, participando juntos. Esse é um grande desafio, amado, para todos nós. Vai ser uma fase muito interessante, pós esse momento que nós estamos vivendo. Eu estava participando da nossa denominação esses dias agora, aí descobrimos que tem uma igreja lá no sul do Pará, uma igreja que tem uns 50 anos lá, que o pastor está com câncer de próstata, muito ruim, veio para o hospital de Barreto, ficou internado há algum tempo aí, tratando, aí mandaria de volta, porque não tem mais cura o tratamento dele, né, e com essa saída, com tudo isso, os irmãos deixaram o tempo lá, não tem ninguém mais congregando na igreja lá, uma igreja com 50 anos de idade, os irmãos estão por lá, para a cidade, mas não estão na igreja mais. O pastor vai entregar o templo agora, dia 18. Entregar a chave para a diretoria nacional, porque não tem gente mais na igreja lá. Onde que esse povo está desenvolvendo a fé comunitária deles? Eu fico perguntando, aonde que eles estão? É muito importante, gente, a nossa fidelidade, a nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros. É muito importante isso daí. Porque nós não podemos justificar que a pandemia não deixa a gente ir para a igreja. Porque a gente vai para todos os lugares que queremos ir. A gente vai para o shopping, vai para o mercado, vai para todos os lugares. Só para a igreja que não pode ir. Na igreja que está o vírus. Então, é um desafio desenvolver uma fé comunitária. É um desafio estar ajudando outros que precisam de mim. Talvez aquela pessoa que não vem na igreja não precise do outro, mas eu preciso dele, para me ajudar na minha caminhada. Talvez ele é tão egoísta que ele não quer estar comigo, para me ajudar. Porque eu preciso da igreja. Eu não vivo sem ir na igreja. Eu poderia justificar, sou bacharel em teologia. Conheço a Bíblia, conheço o caminho tudinho. Mas eu gosto da comunidade. Eu gosto de estar junto com os irmãos. Eu não consigo viver sem a igreja. Às vezes eu não estou aqui, eu estou em outro lugar pregando. Porque é muito importante para a nossa fé ser fortalecida na comunidade. A fé solitária não é uma fé forte, é uma fé fraca. Mas muitas vezes as pessoas são egoístas, acham que eles é autossuficiente, não precisa dos outros. E às vezes é tão egoísta que não quer ajudar os outros que precisam. Por exemplo, eu preciso daquele irmão que não veio no culto, para vir para o culto, para compartilhar comigo, para fortalecer minha fé, para me aprender a saber como ele consegue viver fora da igreja, fora da comunhão. Se a Bíblia, se Jesus está dizendo, coxa, aleijado, cego, tem que estar indo falar dos becos e trazer, será que o irmão é superior que esse pessoal que Jesus está mandando buscar? Que não precisa estar? Essa é a pergunta, né?
Ou Jesus está nos enganando, dizendo que a gente tem que estar, mas não precisa estar. Então, por isso, amado, que a gente está falando nesse dia, eu espero que esse dia seja algo divisor da sua vida. De você que não está aqui, que está só na internet, né? O tempo todo de internet, esquecendo de ter comunhão com os irmãos, que venha ter comunhão aqui. O seu espaço está esperando você, sua cadeira está aqui esperando. Ó. Muitas cadeiras vazias que é a sua cadeira, para você sentar. Então, precisa vir para estar junto. Na comunhão, as pessoas experimentam a compaixão. Como eu posso experimentar a compaixão na comunhão? A compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar, é compartilhar da dor do outro. Paulo ensina aos crentes de Colosso como deve ser a atitude de um povo santo. Como povo santo, seja compassivo, bondoso, humilde, manso e paciente. Colossenses 3,12. Como povo santo, seja compassivo, bondoso, humilde e manso e paciente. Como nós vamos adquirir esses elementos tão importantes da compaixão? É desenvolvendo, é participando, compartilhando. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano. Primeira, ser compreendido. Quando eu tenho compaixão de alguém, eu compreendo essa pessoa. O seu motivo, a sua razão, a sua situação. Isso traz uma alegria para a pessoa que é compreendida na sua situação. Segunda coisa, ter o seu sentimento respeitado. Então, eu vou compreender a situação daquela pessoa e vou respeitar o seu sentimento. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre o caminho para uma verdadeira comunhão. Compaixão é a comunhão de sofrimento que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições de alguém. Uns dos outros carregamos o fardo uns dos outros, compartilhamos do fardo dos outros. Paulo diz assim: compartilhe os seus problemas e aflições uns para com os outros, dessa forma obedece à lei de Cristo. Gálatas 6:2. É no espírito da compaixão, do compartilhar, é do estar junto do sofrimento, das aflições da pessoa, que nós estamos cumprindo, obedecendo à lei de Cristo. Então, a comunhão das pessoas experimenta essa compaixão. Agora, se eu não tenho comunhão, como eu vou ter compaixão de alguém? Eu não vou ligar para ele, não quero saber dele. Mas se eu tenho comunhão, eu vou ter compaixão. Eu vou ter que dar de mim para ajudar a pessoa na sua caminhada. Na comunhão, amada, as pessoas experimentam a misericórdia. Veja que o texto que nós lemos da igreja primitiva, olha como é tão profundo o sentimento no relacionamento deles, preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservaram, unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todos os povos. Enquanto isso, acrescentava ali o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O único problema da comunhão da igreja primitiva, que tiveram alguma dificuldade, foi no versículo 45, vendia as suas propriedades e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui houve uma pobreza muito grande na igreja primitiva de Jerusalém. Porque as pessoas vendiam e comiam junto.
e começou a passar muita necessidade. Precisou de Paulo ir buscar ajuda lá na Antioquia e outras igrejas para poder ajudar esse povo aqui. Porque eles pensavam que Jesus voltava rapidinho. Vamos ficar juntos para esperar Jesus voltar. Vamos ficar juntos. Vamos estar aqui. Jesus vai voltar. Vamos voltar. Precisamos estar na comunhão. Precisamos estar no templo. Precisamos estar juntos. Jesus vai voltar. E ficaram ali. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Pois na comunhão, amado, a gente tem experimentado a misericórdia. A comunhão é um momento da graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão verdadeira acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Ide, e não peque mais, disse Jesus, né? A graça foi abundante sobre aquela vida que estava condenada pela lei, pela justiça da lei. Jesus disse, ide e não peque mais. A graça superou a lei naquele momento. E a pessoa saiu da presença do Jesus naquele momento, agraciada pela graça de Deus. Então, na comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para tornar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros, estar disposto a recebê-la uns dos outros. Deus disse, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confrontá-las, para que não seja vencida pelo desespero. Quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confrontá-las, para que não seja vencida pelo desespero. 2 Coríntios 2, 7. É interessante, amado, essa questão aqui de ser perdoada e confrontada, para a pessoa não ser vencida pelo desespero. Aqui entra muito aquele sentido do castigo, né? Que recebia, a pessoa fazia uma coisa errada, recebia um castigo e depois estava com a alma aliviada porque pagou pelo que fez, né? Aquela criança que faz uma coisa errada e os pais não disciplinam porque fez a coisa errada. Ela continua fazendo coisa errada maior do que aquela, porque ela não é disciplinada. Quando ela faz uma coisa errada que ela é disciplinada, ela sente que já pagou pelo aquele erro, porque ela foi disciplinada. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confrontá-las, para que não seja vencida pelo desespero. Você não pode ter comunhão e viver em unidade sem que nesse ambiente exista a disciplina e o perdão. É muito importante a disciplina e o perdão. A fé comunitária, ela trabalha na disciplina e no perdão. Eu estou aqui nessa noite porque eu tive a disciplina de preparar e estar junto com vocês. Então a disciplina é muito importante para a nossa caminhada cristã. Se não tiver disciplina, a gente não vai conseguir desenvolver a nossa caminhada cristã. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos. Quando olhamos o que Deus fez por nós, de colocar o coração dele em nossa miséria e nos levar para estar junto dele, ele espera que nós façamos o mesmo em relação às pessoas que estão à nossa volta. Colocar o nosso coração na miséria da pessoa, para tentar calentar e ajudar ela a sair daquele processo da miséria que ela está passando. Paulo diz, vocês precisam ter consideração uns para com os outros e perdoar os que ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses 3:13, diz Paulo, quando ele fala de misericórdia. Vocês precisam ter consideração para as faltas dos outros, perdoar os que lhe ofendem.
lembre-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Isso é o caminho da misericórdia. O caminho da misericórdia. Então, amado, eu estou dizendo um pouco sobre esta comunhão, o papel da comunhão na vida comunitária. Como é importante a nossa conversa da comunhão e o que pode gerar em nossa vida por causa da nossa comunhão. Qual o benefício, amado? A comunhão da igreja local é para mim, é para você. Se lembra que os irmãos aqui estavam na igreja local deles, Jerusalém. Tinha comunhão, tinha milagres, tinha temor, tinha respeito, tinha distribuição de bens, estava junto no templo, contava com a simpatia dos de fora, o pessoal via aquilo que queria estar junto. Qual o benefício de ter comunhão na igreja local? Não deixemos de congregar como costume de alguns. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vê que o dia se aproxima, diz Hebreus 10, 25, na linguagem de hoje. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que é o dia, que aproxima o dia. Então, por que será que Hebreus coloca capítulo 10, versículo 5, esse versículo, especificamente naquele texto? Porque tem uma função de encorajar, de animar, de exortar, de chamar a atenção para o congregar, para estar junto na caminhada, porque se congregar estimula a nossa fé, encoraja a gente em nosso caminho, nos dá alegria de estar servindo ao Senhor, nos dá prazer de estarmos juntos, louvando, orando uns pelos outros, cantando hinos espirituais ao Senhor. Então existe um benefício nesse processo, conforme Hebreus diz lá no texto. Existe um benefício espiritual para o nosso crescimento espiritual. A igreja local é o lugar onde nos envolvemos em fidelidade, onde aprendemos a nos submeter uns aos outros, onde participamos de uma visão, onde nos comprometemos uns com os outros, onde somos edificados de uma forma equilibrada, onde aprendemos a levar a carga uns dos outros. Todos os cristãos devem estar integrados em uma igreja local e participando ativamente de suas atividades. Segundo os pesquisadores, 10 milhões de crentes pós-pandemia vai ser crente sem igreja. Crente sem igreja. O desigrejado, que chama, a teologia dos desigrejados. Pessoas que não têm igreja, acham que não precisam da igreja e vivem uma fé solitária. Isso é muito perigoso. Porque eu preciso de disciplina. Eu preciso de correção. Eu preciso de instrução. Eu preciso dos irmãos para me ajudar na minha caminhada, para frear a minha tendência da carne, a minha tendência do mal. O mundo exige de nós, amado, coisas diferentes. Quando o crente cai, eles vão falar assim: você é crente, aquele é crente. Como ele é crente? Ele fez essa coisa. O mundo trabalha para a nossa santidade. Quando olha a espiritualidade nossa e cobra de nós uma vida
equilibrada espiritualmente. A igreja local é muito importante para a vida de cada um dos cristãos. É uma bênção de Deus. É o corpo de Cristo. É onde nós podemos compartilhar aquilo que acreditamos. Jesus é o centro da nossa fé. A igreja é o centro da nossa comunidade. O mundo é o nosso ministério de restauração. Se eu levo uma fé comunitária, uma fé solitária, como eu vou discipular alguém? Mandar ele para onde? Eu tenho que discipular alguém. A Bíblia diz que eu preciso ter alguém que eu vou falar do evangelho para ela. E se eu falo para alguém, ela se converte, eu vou mandar ela para onde? Se eu mesmo não tenho, se eu mesmo não congrego, se eu mesmo não participo de algum lugar, para quem eu vou orientar a pessoa a ir? Qual os benefícios da comunhão na igreja? Primeiro, experimentamos uma vida familiar. A igreja é uma família. Muitos irmãos e irmãs formam a igreja. É uma família. Onde o Senhor é o cabeça dessa família. Vai ajudar aquelas pessoas que não têm pai e mãe, viver em família. Então, a minha comunidade é a minha família. É muito importante a vivência em família. A vida familiar é uma bênção. Participarmos da comunhão maravilhosa de um corpo de Cristo. Quando entendemos isso, a família é lugar de amor, de proteção, de aceitação, de consolo, de comprometimento, de unidade e de vitória. Foi isso que Deus preparou para nós. Aqui é uma família de muitos irmãos e irmãs da igreja. Eu preciso ter essa família que me ajuda na minha caminhada. A igreja local é o lugar que eu sou edificado. A igreja apresenta muitas coisas que vão ajudar na minha edificação, no meu crescimento espiritual. Veja onde você pode participar, onde você pode estar ajudando naquilo que a igreja pode oferecer à comunidade. Nós estamos tendo escola dominical, né? Iniciou hoje a escola dominical. Como é uma bênção de Deus vir à escola dominical, né? Ouvir da palavra de Deus, compartilhar da palavra de Deus. Algumas pessoas não querem essa bênção, porque não vem. Uma bênção perdida para algumas pessoas. Mas para outros é uma bênção que eles querem. E vão buscar essa bênção. Muitas igrejas no passado encerraram a escola dominical, pela falência da escola dominical. As pessoas queriam dormir um pouquinho mais tarde, no domingo de manhã, não vinham para a escola dominical. Mas o pastor fechou as igrejas nas portas da escola dominical. Está voltando novamente à escola dominical, porque é uma forma de discipulado, de ensinamento para o crescimento dos irmãos. É uma bênção a escola dominical para as pessoas. Se você quer ser abençoado, uma bênção especial, vem para a escola dominical. É mais uma bênção de Deus para a nossa vida. A gente precisa de ser discipulado e ser discipulador. O discipulador da nossa igreja são os primeiros pais espirituais que assumem a responsabilidade de nos alimentar no dia a dia. São pais espirituais, o discipulador da igreja, né? O líder de célula, os obreiros, são pais espirituais que estão acolhendo pessoas e ajudando as pessoas na sua caminhada. Um modelo de vida, um exemplo de vida, de dedicação à obra de Deus. Então, a igreja, nós somos edificados. Há uma estrutura que vai nos ajudar na nossa caminhada. Na comunhão temos força e proteção. Será muito mais fácil vencer a tentação e o desafio quando estivermos em comunhão.
Você pega um palito de fósforo, você quebra. Você pega 2 palitos de fósforo, você quebra. Você pega 10 palitos de fósforo, você quebra. Mas pega 50 palitos de fósforo junto e tenta quebrar. E se colocar uma cola no meio, aí não quebra de jeito nenhum. É assim que funciona a comunhão da igreja. Uma pessoa só pode ser vencida, mas 2, 3, 4, 5 é diferente. Falaram que tinha 125 mil pessoas na Avenida Paulista. Falaram. De cada cristão lá, 3 eram evangélicos e um católico. Dos que estavam lá. 3 evangélicos e um católico. Naqueles 125 mil pessoas. E de cada 5, 2 era de fora que foi para a Avenida Paulista. Significa o quê? Que a gente devia fazer a diferença. Se é tão grande o número de cristãos, de pessoas que propagam a fé cristã, devia fazer uma grande diferença na nossa sociedade. É muitas luzes em todos os lugares no país, mostrando Jesus. Mostrando Jesus. Nós somos imitador de Jesus. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. Então, na comunhão, temos força e proteção. E no corpo, nós somos fortalecidos, nós somos fortes quando estamos juntos. Na comunhão, amado, nos ajuda a proteger contra os enganos, doutrina estranha, retaliação do inimigo, heresias. Quando nós estamos na comunhão da igreja, nós encontramos uma interpretação correta da Bíblia. Não deixamos que a heresia venha em nossa mente, em nosso coração. Na comunhão temos força e proteção, amado. Na comunhão temos poder de reação. Deuteronômio capítulo 32, versículo diz assim: um só faz fugir 1000, 2, 10.000, dizendo assim que há poder na comunhão. Há poder na comunhão. Se você está na luz como Ele é a luz, e vivemos na comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica. Então gera uma santidade nos relacionamentos, gera poder no relacionamento, e gera força no relacionamento. Através da comunhão daremos testemunho de Jesus ao mundo. E o versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava ali o Senhor dia a dia os que indo salvo. Havia testemunho eficaz dos irmãos que viviam em comunhão, que obedeciam o ensinamento dos apóstolos, que tinha temor do Senhor. Havia um testemunho para fora. O povo de fora via que era um povo diferente, porque era um povo que vivia na comunhão, um povo que tinha fidelidade ao Senhor e que testemunhava isso no dia a dia. Essa é a palavra, amado, que eu queria deixar com vocês como um desafio. E pedir, amados, tira a mamadeira da internet da boca espiritual. Vem para a comunhão do corpo. É hora de tirar o peitinho da vaca espiritual da internet e vir para o corpo, que é a comunhão verdadeira. Vem para o corpo. Jesus disse: quando você for ofertar no altar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta e faz o quê? Vai e acerta com o irmão. Mas como vai acertar se o irmão não está aqui? Não está na comunhão? Jesus está dizendo que está na comunhão. Você vai dar uma oferta no altar. Não é para dar oferta pelo Pix, nem é no altar. E na hora de dar a oferta, você lembra que tem alguma coisa contra alguém. Deixa a oferta, vai lá, acerta a coisa e vem e dá a oferta. Precisa estar na comunhão. Precisa estar acertando os relacionamentos. Aí a cura. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé.